Então, pessoal, boa tarde, né? Me foi dada essa missão de passar para vocês quais são as aplicações que a Digiforte tem hoje em cima do agro, né? Principalmente em cima dessas tecnologias que hoje as empresas, né, as grandes empresas, os grandes conglomerados do agrobusiness estão tratando como agro 4.0. Eu separei algumas aplicações interessantes aqui, quero divagar um pouco sobre elas para a gente poder levar para o mercado aí o que é possível fazer com as soluções de Digiforte integrada com algumas soluções de terceiros e também com os nossos recursos, nossos módulos para estar trabalhando em cima disso, tá bom? Primeiro de tudo, gente, em cima do... Só um minuto. Baseado em tudo isso, a gente começou aqui para gestão de frota. Por que gestão de frota? Gestão de veículos. Hoje a gente tem uma situação muito interessante que acontece em fazendas, em grandes áreas do agro, como comportamento e operação das máquinas, né? A gente está aqui para falar que as máquinas que são utilizadas hoje no agro não são máquinas de baixo custo, são máquinas de um valor agregado interessante, e muitas vezes a forma com que ela é operada pode acabar danificando, pode acabar prejudicando seu funcionamento e até mesmo a sua vida útil. Hoje a gente consegue oferecer a gestão do comportamento operacional das máquinas, o geoposicionamento com a imagem interna e externa de tudo que está sendo acontecendo, sendo transmitido em tempo real para as centrais administrativas de cada local, de cada fazenda. Há a possibilidade de um botão de pânico interligado com o sistema, seja ele para ser utilizado em caso de um sinistro físico com um equipamento ou um sinistro que pode estar colocando em risco, né, a vida do ser humano que está operando ou que está trabalhando em cima daquele processo, em cima daquela atividade laboral ali. É possível desenvolver essa gestão, né, dos veículos dentro de uma fazenda de forma veicular, né, utilizando um DVR veicular, comunicando através de uma rede Wi-Fi. Hoje a maioria das fazendas possui uma cobertura Wi-Fi, uma rede mesh, para proporcionar a aplicação de recursos de tecnologia, ou mesmo através do Live Witness, que é uma aplicação do Digiforte que roda numa plataforma mobile, num smartphone, e pode estar sendo utilizada também para trazer esse tipo de recurso. Então, a parte de gestão de maquinário, de gestão de veículos internos da fazenda, é uma aplicação gigante. A gente está em alguns projetos com grandes empresas do setor agropecuário, e a gente está identificando algumas necessidades em que impactam diretamente no bolso. E como a principal atividade nossa é a diminuição de perdas, é a diminuição de risco à vida humana, a gente consegue estar trazendo agregando bastante recurso em função das aplicações que o Digiforte tem. Outra aplicação interessante é a automação. Hoje, a maioria das fazendas 4.0, elas possuem, ou smart farms, como são chamados fora do Brasil, elas possuem essa automação da irrigação, que ela é feita através do controle de sensoriamento, sensor de umidade, sensor de pressão atmosférica, sensor de umidade do ar para cruzar com a informação da umidade do solo, e hoje essa gestão da irrigação ela pode ser feita através do Digiforte também, centralizada como uma ferramenta geral, onde além das informações dos sensores e as ações que podem ser executadas em cima das ações dos dispositivos de saída, entre eles uma válvula solenoide para controlar a automação da irrigação, você pode, dependendo da região, dependendo do local ou do nível de criticidade do ambiente, você pode estar trabalhando com uma imagem também, com uma câmera, ou ainda, como a gente vai falar mais tarde, mandar essa imagem até lá, mandar esse dispositivo de captação de imagem até o local. Então, é importante essa diminuição significativa de perdas em função da velocidade do reconhecimento de sinistro e o tempo de reação. Por exemplo, eu estava conversando com uma empresa chamada SLC Agrícola, que é a maior exportadora de soja hoje da América Latina, e eles fazem um monitoramento de zonas de queimada, sejam elas controladas ou não, através de fotos de satélite. Então, o tempo de reação que eles têm em cima das fotos de satélite para definir a ação a ser tomada é um tempo um pouco maior. A partir do momento que a gente possui uma rede desenvolvida para fazer a captação dos sensores daquele local, para saber a temperatura, saber a umidade, para você, inclusive, identificar se está tendo algum foco de queimada que não era para estar naquele local, seja isso através de um dispositivo que vai fazer a captação de fumaça, de calor ou de chama, isso vai permitir que você tenha uma ação muito mais rápida e vá diminuir de forma considerável as perdas. Então, a automação do Digiforte, a gente sabe que tudo que for elétrico
hidráulico, pneumático, pode ser acionado através do nosso sistema. Então, a partir do momento que eu trago a informação e trago esse registro para dentro da minha central de operação na sede administrativa da fazenda, eu consigo ter ações rápidas e consigo ter essas ações, o processo de tomada de decisão mais rápido em função de diversos recursos. Eu tenho automação, eu tenho a entrada e eu tenho a saída, mas o que eu tenho mais para agregar em cima disso para tomar essa decisão? Eu tenho imagens, eu tenho informações de outros sistemas também que vão favorecer essa tomada de decisão em cima do sinistro que está acontecendo. Outra plataforma interessante é a aplicação do Live Witness. É um aplicativo que pode estar disponível em qualquer smartphone de qualquer funcionário dentro da planta da fazenda, dentro da planta seja ela de agro, seja ela de pecuária, e dentro dessa necessidade que aconteceu algum sinistro, ou seja um sinistro operacional, seja um sinistro da operação do trabalho, ou seja algum acidente de trabalho, seja alguma situação crítica, eu posso estar não só fazendo essa transmissão imediata para a central operacional, acionando, seja um departamento de suporte técnico para cuidar da mecânica do equipamento, seja um departamento de atendimento médico, no caso de um acidente, de forma imediata eu consigo não só avisar, como eu consigo também transmitir essa imagem em tempo real para a central administrativa. Dessa forma, eu vou ter como tratar de forma independente cada caso, mesmo que aquela região não seja monitorada, não seja uma área de cobertura por câmera, até porque a gente está falando do mercado onde as áreas são, de certa forma, gigantes. Então, para fazer uma cobertura geral de todos esses conglomerados de setores agropecuários, é mais complicado eu ter uma definição que eu vou ter uma câmera a cada raio X de metros de cobertura. Então, a gente precisa trabalhar de uma forma mais em cima da demanda imediata, ter uma solução imediata também. Então, o Live Witness é uma plataforma que me permite com que cada pessoa que porte um celular, o que hoje é praticamente quase que 100% do contingente de uma fazenda, ela possa acionar sua central administrativa com o envio de imagens de forma automática e imediata para qualquer evento que acontecer. Controle de acesso de veículo através do LPR. Há alguns processos identificados em algumas fazendas em que certos caminhões eles só podem seguir uma rota depois do acesso, que são, como eu falei, é como se fossem pequenas cidades, né? Ele só pode seguir uma rota através da entrada até a área de armazenamento de defensivos agrícolas, ou eles podem somente até a área de carga ou descarga de rebanho, ou eles podem ir somente até a área de carga de cereais, por exemplo. Então, através do LPR, eu consigo fazer um chaveamento dentro das estradas da fazenda, dentro dessas pequenas ruas dentro da fazenda, com que determine, através do cadastro que foi pré-efetuado daquele caminhão, que ele só consiga seguir determinadas rotas. E com essas determinadas rotas, eu consigo também identificar se aquele veículo que está adentrando aquela área, se ele está envolvido em algum sinistro ou não. Então, é importante buscar uma integração com alguns sistemas de segurança pública ou até mesmo associações regionais de fazendeiros, onde a gente tem uma identificação do veículo que esteja envolvido em alguma situação. Seja uma situação de sinistro mais grave, como assalto, furto de carga, ou seja, alguma situação mais simples, como algum comportamento inaceitável daquele motorista ou daquele equipamento que está trafegando ali dentro das dependências da fazenda. Essa integração faz com que a gente tenha um controle muito maior e evite acontecimentos como acidentes, como poluição de pequenas áreas de plantação, como o caso de descarga de combustíveis utilizados na fazenda, dependendo de algum caminhão em mau estado, alguma carreta em mau estado já prejudicou e já causou poluição em alguma área de alguma fazenda, a gente pode cadastrar esse cara num banco de dados e a partir do momento que ele for tentar adentrar dentro daquela fazenda, ele não vai ter o acesso permitido por esse comportamento inseguro. Então, isso é uma outra aplicação, é uma demanda que aconteceu, que veio já para nós de uma empresa muito grande do setor agropecuário, e a gente implementou e fez uma rota através do Digiforte, utilizando nosso recurso de LPR. Controle perimetral, como o Vitor estava falando agora há pouco, realmente é algo que, para grandes áreas, a gente possui grandes perímetros, e é importantíssimo a gente ter esse monitoramento, porque
não é só apenas uma invasão que vai levar até uma situação de sinistro de furto. Não é uma situação que vai levar apenas através de sinistro de agressão física, né? A gente está falando de controle perimetral de fazendas, onde, através do uso de câmera optotérmica, eu posso fazer esse controle, através do uso de radares, ou através do uso de cabos sensores, integrado ao sistema VMS, eu posso ter um controle de invasão ou evasão, porque a gente não está tratando somente de pessoas, a gente pode estar tratando de animais também. A gente pode estar tratando do controle de manejo do rebanho da fazenda. Então, se eu tenho controles perimetrais, eu permito com que eu consigo ter o controle com que esse rebanho não vá para uma área que não é aceitada, que não é determinada para ele se locomover naquele momento. Eu posso evitar com que rebanho de pragas, como javali, possam estar entrando dentro de uma lavoura e estar prejudicando também ali o desenvolvimento daquela plantação. Então, o controle perimetral faz com que a gente mantenha a forma da segurança mais preventiva possível. A gente atua em cima do momento da intrusão, da invasão ou da evasão. A gente não espera que aconteça todo o desenrolar da situação para a gente estar trabalhando em cima. Então, quando eu integro essas soluções perimetrais, ou seja, elas físicas ou ópticas através da optotérmica, eu consigo fazer com que toda essa ação e essa reação sejam de forma muito mais rápida, muito mais efetiva, com o uso de imagem ou não. Mas a partir do momento que eu tiver essa necessidade, eu posso fazer uso de imagem, eu posso estar trazendo depois da informação, posso estar mandando um drone até lá, eu posso estar utilizando o Live Witness, eu posso estar utilizando o Mobile Camera Pro para estar trazendo para nós a informação de forma visual e estar não só registrando para a verificação posterior, como também está ajudando o processo de tomada de decisão que está sendo feito lá dentro da administração da fazenda. Então, a aplicação de seguranças perimetrais em áreas secas ou molhadas, no caso de beira de lagos, beira de riachos, além de toda essa parte de controle de produção e de perdas, há a possibilidade também de invasões de poceiros, há a possibilidade de quadrilhas de furto de gado, furto de rebanho, há a possibilidade de depredação e vandalismo, né, com invasão para ocasionar pequenas focos de incêndio. Então, tudo isso pode estar acontecendo em cima de uma fazenda e a gente pode prevenir integrando soluções perimetrais junto com o VMS. No final da situação, a gente vai enxergar que o uso do DigiForte por esse tipo de tecnologia, além de agregar inteligência, é para fazer uma união de diversos recursos físicos que a gente tem como periféricos para estar produzindo essas ações para nós. Fertilizantes. Eu não consegui acompanhar todo dia, mas eu acredito que todo mundo tem um consenso que a área mais crítica de qualquer fazenda é a área de armazenamento de defensivos agrícolas. É a área onde acontece o maior volume de furtos e perdas e é a área de uma fazenda onde acontece também o maior volume de acidentes de trabalho. Então, através de um controle visual, por exemplo, um reconhecimento facial, para determinar o acesso aos depósitos, eu faço com que esse controle de quem está entrando e está saindo, seja para permitir ou não, ou seja para uma verificação posterior, me dê um índice maior de criticidade para determinar se vai ser fácil a ocorrência de um furto ou de um uso inadequado, uma manipulação inadequada desses produtos ou não. Então, qualquer setor, qualquer empresa do agro hoje, ela foca principalmente o projeto de segurança em cima da área do depósito de defensivos agrícolas. Então, é o principal. Qualquer empresa, não importa o tamanho, pode ser uma empresa, uma fazenda pequena ou uma fazenda de grande porte, a área de defensivos agrícolas é o tendão de Aquiles e é onde eles mais possuem volume de problemas hoje. Então, se a gente for direcionar a nossa energia para entrar dentro desse processo, entrar dentro de um cliente desse porte, a gente teria que trabalhar em cima, primeiramente, da parte de defensivos. E aí a gente pode viajar, a gente pode utilizar reconhecimento facial, a gente pode usar o analítico, a identificação se está sendo utilizado EPIs ou não para o acesso àquele ambiente, se está usando máscara, se está usando óculos de proteção, se está usando capacete, se está usando um colete. Então, tudo isso a gente pode estar fazendo dentro do DigiForte e está aumentando de forma significativa a segurança do acesso àqueles locais. A aplicação de drones, né, hoje em grandes áreas, né, sejam elas de condomínios, grandes empresas ou principalmente no agro, ela é efetivamente
não tem volta. Por quê? Com a integração de forma ativa dos drones, a gente consegue, com o DigiForte, não só fazer a gravação daquele fazendo, como eu consigo definir, através das missões que ele possui, uma integração de determinado sensor que veio de um IoT, ou de um perímetro, ou de um LPR, eu posso startar essa missão do drone e ele lá fazer aquele acompanhamento daquele sinistro e está me trazendo essa informação em tempo real. Seja um manejo de rebanho, seja uma intrusão de uma praga. Então, tudo isso é possível hoje trazer para dentro do DigiForte e principalmente integrar. Eu uso lá a automação, eu uso o meu sensor perimetral ou a minha câmera optotérmica e mando o meu drone fazer lá o monitoramento e tudo isso fica, além do acompanhamento ostensivo, fica gravado dentro da plataforma do DigiForte. O manejo de controle de rebanho hoje pode ser feito através da integração de etiquetas RFID, que são aplicadas nas orelhas do rebanho. Então, eu tenho um volume X, a partir de 10 etiquetas que passaram num determinado local naquela antena, eu informo o DigiForte, eu posso mais uma vez estar tratando de forma operacional ou estar enviando o drone até aquele local para fazer essa verificação também. Tudo isso de uma sala de controle, sem precisar uma intervenção física inicial. Eu tenho informação lá que o sistema de RFID do controle de manejo ou de aprisionamento ou confinamento do rebanho, ele me traz essa informação e eu trato. Trato ela com um alarme, trato ela com uma imagem, trato ela com uma missão para o drone, trato ela com um e-mail para a pessoa que precisa estar sabendo dessa situação de forma imediata. Então, há também a possibilidade da interação imediata com o uso do Mobile Camera Pro. Eu posso mandar alguém de forma física lá e ele trazer uma imagem daquele sinistro que está acontecendo lá no manejo e no deslocamento daquele rebanho. IoT. Hoje, qualquer reunião dentro de uma empresa de agrobusiness, ela gira em cima do IoT. Tem a SLC Agrícola, por exemplo, ela tem um departamento tecnológico, que se chama Tech 4.0, que é desenvolvido, foi criado dentro da infraestrutura de TI da SLC Agrícola para tratar exclusivamente de Agro 4.0. Então, tudo que eles fazem hoje lá é desenvolver as soluções que vão ser aplicadas para dentro do nosso sistema de segurança, para dentro do nosso sistema de controle, de manejo, de diminuição de custos e perdas em função de diversas situações que a gente tem hoje oferecendo no mercado com utilização de tecnologias IoT e equipamentos e soluções de segurança também. Em cima de tudo isso que eu falei, o que é o principal para nós, gente? O principal para nós é trabalhar, utilizar o DigiForte como uma ferramenta de centralização, onde eu consigo trazer todos esses recursos que eu falei para vocês, todas as soluções que os nossos parceiros apresentaram hoje dentro desse evento sensacional aí do CT, e fazer com que o DigiForte seja os olhos e seja a centralização de todas essas aplicações. Qualquer dúvida que vocês tiverem em função das aplicações que eu trouxe para vocês, são algumas, porque eu só tenho 20 minutos, então não posso, se eu for falar de tudo, o Silvano vai cortar a minha imagem aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida... Enquanto você finaliza aí, enquanto você finaliza, eu vou trazer o nosso próximo participante, mas pode finalizar, Sandro. Maravilha, estou finalizando. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem nessas aplicações que eu falei, que não são apenas recursos, são as aplicações dos nossos recursos em cima das necessidades, das demandas, utilizando a nossa tecnologia, está aí meu e-mail, está aí o meu contato telefônico. Qualquer dúvida, conte com a DigiForte, conte conosco, que a gente vai sempre muito além do registro de imagens, tá bom? Obrigado, Silvano. Fantástico, Sandro. Mandou muito bem, como sempre. Valeu e até a próxima, meu amigo. Tchau. Valeu, tchau, tchau.